Todos temos dúvidas sobre cervejas Ambev e neste vídeo eu vou esclarecer algumas delas. Por isso, fica comigo até o fim que eu garanto que você vai ter algumas surpresas. E como sempre, olá amantes do pão líquido Tudo Beer! E desde já deixo claro que a minha fonte para as respostas é a própria Ambev nesse site que está aparecendo aí, que é de propriedade deles. Falando de maneira muito resumidamente, todos sabemos que a origem da Ambev é a da junção, em 1999, da junção da Antártica com a Brahma, para se tornarem o maior conglomerado cervejeiro do Brasil. O próximo passo foi tornar-se o maior conglomerado cervejeiro do mundo na AB InBev. Se você tiver interesse em saber toda a história da AB InBev, tem um link para um livro na Amazon, que estará fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui embaixo. Compre o livro lá se você tiver interesse em conhecer a história da AB InBev. A primeira das dúvidas que eu tenho é: será que quando a Ambev adquire uma cervejaria, ela muda a fórmula das cervejas daquela cervejaria adquirida? E sobre isso eu achei o seguinte naquele site. A Ambev altera a receita das cervejas? Resposta: nós mantemos todas as receitas originais, respeitamos a nossa tradição e nossos consumidores. Buscamos, sim, ampliar nosso portfólio, trazendo novos sabores para agradar a todos os gostos. Na mesma esteira dessa, nós temos outra pergunta que foi respondida assim: a Ambev mudou a receita de alguma cerveja depois que incluiu no portfólio? Resposta: todas se mantêm fiéis às suas origens. A união com novas cervejarias só ajudou a melhorá-las, por meio do compartilhamento de conhecimento, tecnologias, ingredientes e processos produtivos. Apesar deles afirmarem isso no site, todo mundo já ouviu ou ainda já falou que a cerveja tal, depois que foi adquirida pela Ambev, não é mais a mesma coisa. No entanto, também temos que levar em consideração que o nosso paladar muda. Então, aquela cerveja que você experimentou um dia na sua vida, com o andar da vida você experimentou outras, umas melhores, outras piores, mas a sua ideia daquele tipo de cerveja mudou. Isso também precisa ser levado em conta. Outra coisa que precisamos esclarecer: que as cervejas da Ambev levam milho, as comerciais, todo mundo sabe, mas a dúvida que eu sempre tive foi: esse milho é transgênico? Ao que a empresa explica lá no site. As cervejas da Ambev são feitas com milho ou outros ingredientes transgênicos? Resposta: não, não fazemos cerveja com milho transgênico e nenhum ingrediente usado pela Ambev possui traços de transgenia. Acho que isso liquida a dúvida. Outra coisa que precisamos falar e que quem toma cerveja artesanal sempre tem que responder é: por que você prefere as artesanais às comerciais? Eu sempre explico que eu prefiro as artesanais porque eu gosto de sentir as características organolépticas daquela cerveja, sejam características de aroma e sabor, que nas comerciais, para mim, são pouco diferentes, muito parecidas. Além disso, mesmo que eu quisesse tomar as cervejas comerciais em grande quantidade, chega uma hora que eu me sinto meio empapuçado. Eu já usava essa expressão e eu fui no site e eles falam exatamente disso com essa expressão que eu utilizei. A pergunta no site é: a sensação de estar empapuçado estaria mais relacionada às cervejas que contêm milho? Resposta: pelo contrário, o milho deixa a cerveja leve e refrescante. Pelo amor de Deus, me diz nos comentários se isso é só comigo que acontece ou se você também fica empapuçado quando toma cerveja comercial. Outra situação que sempre me cutucou com relação às cervejas comerciais da Ambev era o uso de antioxidantes e conservantes, porque tempos depois eu vim descobrir que essas substâncias são cancerígenas, embora a dose utilizada na cerveja fosse ínfima e regulamentada por lei. Mas quanto a isso eu não tenho mais problema, porque, segundo a legislação atual brasileira, tudo que está na cerveja tem que constar no rótulo. E se você for verificar nos rótulos da Ambev, você não encontrará mais esse tipo de substância nas cervejas comerciais da Ambev. E sobre isso eu encontrei o seguinte no site deles. Pergunta: por que vocês utilizam conservantes e antioxidantes nas receitas?
Resposta: nossos mestres cervejeiros sempre tiveram excesso de zelo com a qualidade. Usávamos estabilizantes de espuma e antioxidantes de origem naturais. Esse último, por exemplo, é semelhante à vitamina C. Há muito investimos em tecnologia e hoje tamanho controle dos processos que garantimos a ausência de oxigênio em nossas cervejas. E por isso, vimos que poderíamos retirar esses aditivos naturais. Por isso não precisamos nos preocupar, já que essas substâncias não são utilizadas de qualquer forma. Preciso também mostrar uma curiosidade que eu achei nesse site. Ele informa que a fabricação da Budweiser leva 30 dias. Meu Deus do céu, 30 dias para cerveja artesanal é muito tempo, sendo que a maioria das cervejas comerciais costuma ficar pronta em menos da metade disso. E o mais polêmico eu deixei por último. Às vezes quando eu bebo cerveja demais e é cerveja comercial, a minha ressaca é simplesmente terrível, muito pior do que quando eu me passo na cerveja artesanal. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso, se com você funciona assim também. No site da Ambev, esse que nós estamos analisando, eles dizem o seguinte: Pergunta: cerveja de milho dá mais ressaca? Resposta: o principal ingrediente para fazer nossas cervejas é o malte de cevada. Utilizamos sim um percentual de milho em algumas receitas para trazer leveza e refrescância. Geralmente, a ressaca está associada à quantidade de bebida ingerida. Por isso, recomendamos sempre o consumo moderado. Claro que isso acontecia porque eu esquecia de beber água. Depois que eu aprendi a tomar água junto com a cervejada, isso nunca mais aconteceu. Mas vai lá nos comentários e me diga se a sua ressaca é pior quando você se passa na artesanal ou quando você se passa na comercial. E aqui, ó, está aparecendo um link para a minha playlist sobre os vídeos que eu fiz sobre cervejas comerciais. E aqui está aparecendo um círculo que, se você clicar nele, você vai inscrever-se nesse canal. É de graça e não dói. No mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.